igreja diz: amém, aleluia, glória a Deus, oh maravilhoso, aleluia. O apóstolo foi arrebatado? Não, eu estou aqui ainda, nós estamos aqui, o apóstolo não foi arrebatado. Aleluia, oh, glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, o apóstolo está aqui. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Eu começo nesta noite perguntando: quem deseja ser um líder do Senhor aqui na terra, levante a mão, glorifique ao Senhor. Amém. Outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: me aponte na Bíblia um líder que o Senhor chamou e ele já estava pronto. Não tem resposta, porque nunca o Senhor chamou uma pessoa pronta para a sua obra. Ele chama para ensinar, para equipar, para transformar e dizer: eu fiz esse líder. A história de liderança, amados, não é de hoje, não é do Novo Testamento. Abraão foi um líder, Moisés foi um líder. Moisés era gago. Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não dá, eu sou pesado de língua. E o Senhor arrumou a receita para ele e disse: olha, eu ponho a palavra na tua boca, e tu que Deus quiser o seguinte, e teu irmão que já está acostumado com o teu gaguejo, né? Tu vai falar para ele e ele vai passar para o povo. Agora você, Moisés, será a minha boca na terra. Amém? Então Deus, ele não escolhe pessoas preparadas, ele escolhe pessoas despreparadas, para que aquilo que ele introduza no coração da pessoa seja de boa mente, seja coisas boas. Ele faz uma faxina em tudo aquilo que você aprendeu. Ele mandou o apóstolo Paulo jogar fora todos os títulos dele, limpar tudo, a carteira, para formar um líder. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, o Senhor diz o que é um líder. Neste versículo, ele diz ao seu povo, porque líder do Senhor é aquele que trabalha para o Senhor. Líder do Senhor é aquele que tem o desejo, tem uma ansiedade, vamos dizer assim, santa de estar servindo ao Senhor. E o Senhor diz aqui em Deuteronômio 10, versículo 12, o Senhor diz assim, olha que coisa tremenda: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Outra tradução diz: o que queres tu de mim? E aí o Senhor diz: não é que temas o Senhor teu Deus? Olha a resposta. Não é que você tema ao Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aqui está a estrutura de um líder: servir ao Senhor, temendo ao Senhor, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Uma pessoa que tem esses predicados, essa pessoa já é um líder nato, mas é necessário que ele entre na escola. E esse culto, não é? É um culto de quê? Treinamento avançado de liderança. É aqui que vai ser formado líderes. É ouvindo, como já foi dito aqui, ouvindo e ouvindo e ouvindo a palavra, e nós vamos aprender. Somente não, nós vamos aumentar a nossa fé. Já pensou um líder sem fé? Já pensou um líder, os liderados chegar para o líder e dizer: olha, vamos sair para evangelizar agora? Vai chover, rapaz. Tá não, hoje tá. No outro dia, vamos sair hoje? Hoje o reumatismo me pegou, estou cansado hoje. Não, um líder,
ele recebe do Senhor uma unção tremenda. Ele recebe uma unção no poder de Deus. Não é no poder de homem, não é poder de pastor, não é poder de apóstolo. Ele recebe uma unção no poder de Deus que o transforma. E o medo de errar, ele vai perdendo e vai arriscando. Deus não chama ninguém preparado. Nunca diga: eu não quero ser um líder na igreja porque eu não sei nada, eu não estou preparado. É esse que Deus quer usar. Deus não está atrás daqueles que já sabem tudo, não, meu amado. Esse daí está na igreja errada. A visão diz que não há ninguém perfeito. A visão diz que se uma pessoa tem o coração na obra, tem uma vida de busca ao Senhor, é uma pessoa já convertida, não somente convencida, que nós temos que dar lugar ao Espírito Santo trabalhar nessa pessoa. Nós temos que dar toda a possibilidade de que essa pessoa cresça no Evangelho. E hoje nós temos uma palavra de uma base para um líder. Chama-se caráter. Não adianta um líder ter o som, não adianta o líder orar bonito, cantar bonito, não adianta um líder pregar muito bonito. Nada disso adianta se tudo isso não estiver em cima firmado do caráter. E que caráter é esse? É o caráter de Cristo em nossa vida. É isso que o Senhor falou desde Gênesis. Desde Gênesis que o Senhor fala do caráter de Cristo em nossa vida. E nós vamos ter hoje a primeira parte dessa mensagem do caráter de Cristo. E na próxima vez que eu pregar, vou estar pregando a segunda parte. 3 verdades básicas, fundamentais no caráter de Cristo. Primeira: mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Filipenses 2:22. Aleluia. Filipenses 2:22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Ao Pai aqui é com letra minúscula, não é a Deus não, é a Paulo mesmo. Paulo está falando do seu filho na fé, em que serviu com caráter. Segunda base para um líder com o caráter de Cristo: o que o líder constrói através dos seus dons e talentos pode ser destruído. Vocês estão entendendo? O que um líder constrói através dos seus dons e talentos pode ser destruído se for edificado com mau caratismo. A pessoa pode ser maravilhosa, mas se ela não tem o caráter de Cristo, ela não pode ser um líder. Vocês estão entendendo a mensagem? Terceira verdade: como filhos de Deus, precisamos buscar absorver o caráter de Cristo em nossas vidas, na família, na liderança, ministério, e em tudo o que fizermos devemos resplandecer o caráter ensinado por Jesus. O seminário de Jesus, a faculdade de Jesus foi na prática. Jesus, tudo que ele falou, tudo que ele disse, foi escrito depois e lembrado a quem escreveu pelo Espírito Santo de Deus. Mas Jesus, ele deu testemunho do caráter que ele tinha na prática, andando com aqueles 12, o seu modo de viver, o seu modo de falar,
o seu modo de agir, o seu amor, a sua sabedoria, as suas verdades faladas em parábolas. Muita gente não sabe o que é parábola. Eu também não sabia até outro dia. O que é parábola? Parábola. Aí o cara diz assim, na Bíblia tem um bocado de parábola. Sim, o que é parábola? A parábola é o seguinte: Jesus falou verdades por parábola. Foi a maneira que ele encontrou de falar verdades por parábola. Aleluia. Glória a Deus. O que é caráter? Uma boa pergunta, não é? O que é caráter? Uma boa pergunta. Primeiro, caráter é a soma de todas as influências positivas e negativas aprendidas na vida de uma pessoa. Influências positivas e negativas, não é? Que o que exerce influência que pode ser tanto boa como má. E aí o que é que acontece? O caráter vai se manifestar. De que maneira? Da influência boa. Porque enquanto Deus está ensinando o melhor, enquanto o Espírito Santo está ensinando o melhor, o diabo está querendo ensinar o pior. O diabo está querendo entrar com o seu espírito de engano para distorcer a palavra de Deus, para dizer que você não pode, para dizer que você não é capaz, para dizer que você não tem um chamado, para dizer que você não é um líder. E eu quero te dizer, como boca de Deus esta noite, você está aqui porque você é um líder nato e que precisa ser ensinado e trabalhado. O caráter se manifesta através de valores. Digo, o caráter se manifesta através de valores. Repita comigo, pregue comigo. Aleluia. Motivações, atitudes, sentimentos e ações. É isso que tem que se manifestar no caráter de um homem e de uma mulher que tem o caráter de Cristo. Segundo, caráter é o mesmo que marca. Caráter é uma marca impressa em nós. Se o caráter é uma marca impressa em nós, unção misturada a um caráter tortuoso é uma catástrofe. Caráter é uma coisa que está dentro de nós, marca em nós. Mas se misturar com a unção, nessa mistura, nesse tipo do purê de batata, não vai funcionar, se torna um desastre. Amados, quantas pessoas nós vemos por aí com a Bíblia na mão, paletó e gravata, quantas pessoas orando em línguas, quantas pessoas demonstrando que tem poder e enganando as pessoas dentro da própria igreja. Eu sei de um culto que formaram em um local, não foi em uma igreja, foi num espaço, tinha amigos meus que estavam lá, e arrumaram de tarde o cenário do negócio, e botaram, não me lembro o número, mas não foi menos de 6 cadeiras de roda no meio das cadeiras, e começaram a arrumar aquilo tudo de tarde, e o pregador famoso, né, ia chegar de noite para curar os paralíticos. Só que os paralíticos já estavam tudo encomendados para sentar ali. Os paralíticos andavam e corriam mais do que qualquer um de nós. E eles vieram antes do culto começar, se assentaram naquelas cadeiras, e na hora da oração para o paralítico andar, eles saíram andando, botaram cadeira para cima. Isso significa uma unção misturada com caráter doente, com caráter que não procede do Senhor Jesus. E tantas outras coisas. Não adianta, como eu disse, termos dons e talentos, se não tivermos o caráter de Cristo em nossa vida. E nós vamos aprender porque nós temos o caráter dele. Nós, discípulos de Jesus, quem é discípulo de Jesus aqui? Está fraco, está fraco. Esse discípulo de Jesus não quer não.
Vou perguntar de novo. Quem é discípulo de Jesus aqui? A glória. Discípulo de Jesus, ele anda acordado. Ele anda ligado. Sabe o que é ligado? Amém? Amém, pastor Geraldo? Ovelha graúda. Aquele negócio de miúda já acabou, graças a Deus. Aleluia. Nós, discípulos de Jesus, líderes de avivamento, precisamos do caráter do Mestre em nosso caráter. Amém? Precisamos do caráter do Mestre em nosso caráter. Agora nós vamos falar do caráter da igreja. Nós vamos falar do caráter dessas paredes, não é? Para ver qual é o caráter aqui dessas paredes, não. Nós vamos falar do caráter de nós como igreja, que andamos juntos, que formamos um corpo. O caráter da igreja é nossa imagem. Em Hebreus 1:3, o escritor de Hebreus diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem foi esse? Quem foi esse? Quem foi esse? Aleluia. O qual está lá sentado à destra do Pai. O nosso caráter, o caráter da igreja, significa a nossa imagem. Isso é muito sério, amados. Afinal, qual é a imagem que o mundo está vendo através de nós, através da nossa liderança? O que é que estamos expressando como líderes evangélicos? Será que Jesus está satisfeito com tantos líderes escandalizando o evangelho na mídia, trazendo problemas sérios para o corpo de Cristo? Porque tudo o que o diabo quer é pegar um mau testemunho, para ele trabalhar em cima daquilo. Nós não somos capazes de avaliar o que é que um caráter doentio pode fazer. Vocês não avaliam quando sai um estouro desse aí na mídia, na televisão, quantos irmãos fraquinhos caem, presbítero Celeste? Quantos irmãozinhos novos na fé caem mesmo? Não tem estrutura. Então qual é o nosso caráter? Qual é o meu caráter? O que é que falam de mim lá fora? Por isso que Jesus teve essa preocupação. Jesus não fez nada que não fosse amplamente correto. Ei, vocês 12 aí, o que dizem que eu sou lá fora? E os apóstolos não tinham caráter ainda de Cristo formado neles. Eram enganadores. Se ele fosse um líder de hoje, se eu perguntar meus líderes o que é que dizem, eu sou lá fora. E se estão dizendo, como disseram Jesus, é comelão, é beberrão, não é isso mesmo? Um líder que tem caráter chega para o seu discipulador e diz: o que estão dizendo lá fora é que o senhor está gordinho assim, porque o senhor é comelão, é beberrão e tal. Não foi isso. Eles disseram isso. Eles disseram a verdade, eles foram amigos de Jesus. Olha, estão dizendo aí uns que tu é Jeremias, que tu é Elias. Aí Jesus disse: muito bem. E vocês? O que é que vocês dizem? Olha, os 11 entupiram e ficaram calados. Aí o Espírito Santo pega Pedro e diz: tu és o Filho do Deus vivo. E Pedro deve ter feito igual o pastor João. Quando eu disse aquilo, né? Expressou aquela alegria. Só eu acertei. Jesus disse: deixa de ser tolo, vaidoso. Não foste tu
que revelou, mas meu Pai que está no céu revelou que eu sou o filho dele. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Devemos cuidar do nosso caráter, porque ele determina a imagem que estamos apresentando às demais pessoas. Em Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Até o caráter de Cristo ser formado em vós. Porque Paulo não estava falando de pegar uma pessoa e pegar Jesus e botar nela e ele ficar semelhante na sua estrutura física. Paulo está falando até o caráter de Cristo ser formado em nós. Eu sinto dores de parto. A questão do caráter é coisa muito séria. A questão do caráter de Cristo deve ser uma busca incessante. Eu vou dizer a vocês, arriscar dizer uma coisa que não está escrito na Bíblia, mas eu vou dizer não é heresia, porque eu não estou dizendo que está na Bíblia. Heresia é quando você pega uma palavra na Bíblia e inverte ela. Antes de se preocupar em buscar dons e talentos dentro da igreja, se preocupe em buscar o caráter de Cristo. Porque quando o caráter for formado, Deus vai te usar poderosamente. Eu não vou receber nessa igreja aqui, mulheres aqui botando mão aqui na cabeça de pessoas aqui, homens, gente sendo curada, demônio batendo em retirada. Aleluia, glória a Deus. Você vai ter experiências tremendas, porque Deus, a partir do momento em que o caráter de Cristo vai se formando em você, a parte podre do nosso caráter, ela vai desaparecendo. É como uma camisa que ela está suja, tem um produto que você passa, né? E ela fica alvinha. As mulheres aqui sabem disso, que é limpinha. Não é isso mesmo? Assim é o nosso caráter. A gente vem do mundo com caráter sujo, mentiroso, enganador, trapaceiro, trambiqueiro, falso. E Jesus vai formando o caráter dele em nós através da sua palavra. Quando Pedro disse a Jesus: a mim não, tu lavou os pés deles aí, mas o meu tu não lava não. Eu não sou digno que tu lave meus pés. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não é digno de andar comigo. Não tem parte nenhuma comigo. Aí Pedrão, usado pelo Espírito Santo, diz: então lave-me da cabeça aos pés. E Jesus: não é preciso, porque a palavra é quem te lava. Aleluia. Tudo é feito pelo poder da palavra. Quem quer receber o caráter de Cristo aqui esta noite, glorifique ao Senhor. Amém. Meus filhinhos, por quem sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo diz que sofreu dores de parto, até que o caráter de Cristo fosse formado nos cristãos da Galácia. Amado, no início de tudo, lá em Gênesis, o Senhor fala do que é o caráter para nós. Em Gênesis 1:26, não precisa você abrir sua Bíblia não, fica distante, eu vou abrindo aqui e vou lendo. Em Gênesis 1:26, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Esta imagem, amados, é o caráter do seu filho no homem. Deus é espírito.
Não tinha como formar um homem do pó da terra e agora ele ser semelhante a Deus, que Deus é Espírito. O Filho, Espírito, e o Espírito Santo, Espírito. O Filho veio habitar no meio de nós, lá no Novo Testamento, no final do Antigo Testamento, e quando ele veio, ele ainda estava no tempo da lei, estava no Antigo Testamento. Mas é o caráter de Cristo formado em nós que nos faz a semelhança de Deus. O caráter de santidade, de honestidade, de pureza, de abandono do pecado, de sinceridade, de amor sobre todas as coisas, é que demonstra que nós temos Cristo. A unção de Deus que está em nossa vida. Pela misericórdia de Deus, pregamos numa igreja sábado. E hoje eu liguei para um pastor que estava lá, o pastor Edson Moura, para falar com ele sobre a rádio. E ele disse com tanto carinho: eu tomei posse porque eu sei que é verdade. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei quem está dentro de mim. Eu sei a obra que ele fez na minha vida. E o pastor disse: apóstolo, nós fomos para casa, eu e minha família toda, regozijados na palavra pregada sábado. Eu disse: é Jesus. Ele disse: não vem com essa história não, acaba com essa. Foi o Senhor que pregou a palavra, usado pelo Espírito Santo, mas foi o Senhor. E a igreja saiu mesmo regozijada mesmo. Porque como pregar uma coisa que você não vive? Como pregar uma coisa que você não vive? Olha, quando eu estava me quebrando todo, eu não falava de prosperidade no público de jeito nenhum. Eu trabalhava na Donep, mas não dava dinheiro, testemunho. De jeito nenhum. Como ia dar testemunho no meio de homem de negócio, corpo quebrado de dinheiro? Não era quebrado o corpo, o dinheiro no bolso quebrado. Eu não tinha coragem de falar em prosperidade. Quando eu entendi que eu tinha uma prosperidade maior do que o dinheiro, que era a presença de Deus na minha vida, eu comecei a testemunhar. Eu comecei a dar meu testemunho. E um dia, num jantar ali em Nanuque, tinha 40 pessoas naquele jantar da Donep, estava com Solange, hein? 40 pessoas que não eram cristãs. Tinha coronel, tinha. E quando eu fiz o apelo, não veio um sequer. Mas o caráter de Cristo estava se formando em mim. Eu agora não tinha medo de dizer quem eu era. Aí eu canto aquela música que eu cantei aqui na Serra, domingo. Coisa que ninguém cantou. Aliás, não foi aquela música não, foi outra. Foi a vida que eu vivi. E não veio ninguém. Mas eu já tinha um pouco do caráter de Cristo. Aí eu disse: irmãos, eu tenho uma filha, caçula, Mariana, foi um presente de Deus na minha vida. Ela veio para Deus mostrar a mim que Ele faz como Ele quer. Porque nós tínhamos praticado um aborto, eu e minha mulher. E aquilo gerou em mim um pavor de Solange ficar grávida. E pouco tempo depois Solange ficou grávida. Eu olhava para a barriga de Solange assim, e o diabo futucava aqui no meu ouvido, eu do mundo, né? No mundo, lógico. E dizia para mim: aí dentro tem um monstrinho. Eu não dormia de noite. E no outro dia, para dormir, tomava todas. E no dia que minha filha estava internada para nascer, na noite que Solange se internou, eu fui para a emergência do hospital até madrugada, com a dor que me deu no estômago, do medo. E por que eu falei para eles que eu tinha cometido com minha mulher um aborto? Porque eu já era sarado, eu já tinha o caráter de Cristo, eu já sabia que aquilo que eu fiz no passado estava perdoado. E quando eu falei isso, começou a vir um a um, e vieram os 40 na minha presença para eu orar por eles, e todos aceitaram Jesus ali naquela noite em Nampula.
Quando o homem não tem caráter, ele tem medo de dizer quem ele era. Mas quando o caráter de Cristo está formado nele, ele não tem mais medo, porque ele sabe que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus na vida dele. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A palavra imagem não se refere a uma atitude física, refere-se a permanecermos com a natureza de Deus. A imagem e semelhança é que o homem foi formado com a natureza de Deus. O Espírito, chamado fôlego da vida, que ele soprou naquele boneco de argila com água, de barro, ali estava sendo introduzido a natureza de Deus na vida dele. A palavra imagem não se refere a uma atitude física, refere-se a permanecer na natureza de Deus, com uma natureza que reflita a natureza do caráter de Cristo, seu Filho. Jesus derrama o caráter dele em cada um de nós. Nesta noite, nesta primeira parte desta mensagem, o Senhor Jesus está derramando em nós do seu caráter aqui esta noite, para que nós possamos glorificar o seu nome. Amados, como cristãos, devemos seguir os passos de Jesus. Esse é o nosso dever, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós devemos desejar uma posição de liderança que seja igual a Cristo, almejar nos parecer com Ele, deve ser nossa meta e objetivo. Não podemos liderar vidas com um caráter tortuoso. Como eu vou discipular uma vida com um caráter tortuoso? Formar líderes, como nós estamos formando, é formar o caráter de Cristo naquele homem e naquela mulher. Ah, apóstolo, mas eu não tenho o caráter de Cristo. Você acha que eu tenho o caráter de Cristo completo? Ele está formando em mim ainda. A cada dia que eu renuncio a algo do mundo, a cada dia que eu me liberto de algo do mundo, o caráter dele está sendo formado em mim. Amém? Aí Paulo começa a dizer um beabazinho bem primário: olha, você que mentia, não minta mais, você que enganava, não engane mais. Isso são coisas primordiais, mas são muito primárias. Então, amados, deixa Deus trabalhar na tua vida. Segue os passos de Jesus. A Bíblia é um manual de vida, de ensino. Aprenda com a nossa pregação. Sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Naquilo que eu procuro viver Cristo. Mas não queira ser meu imitador naquilo que eu ainda possa fazer de errado. Foi o que Paulo quis dizer para todos nós. E que o caráter de Cristo seja formado em nós, para que a unção que seja derramada, ela possa fazer uma explosão de salvação nesse bairro, e as pessoas comecem a nos olhar aí fora. Olha ele ali, ó, ele é do Pão da Vida. Aquela igreja ali tem um poder tremendo, viu? Aquela igreja, o povo é alegre, você não vê ninguém com a cara emburrada, você não vê ninguém se levantando no culto, conversando um com o outro, é todo mundo ligado, adorando um tal de um Deus que eles adoram e gritam, e bate palma, e sapateia, e dança, entendeu? Aquele povo ali é diferente. Aí ele vai perguntar a alguém que conhece um pouco do Evangelho, e diz assim: por que aquele povo é assim, desse jeito? Aí o cara já conhece um pedaço e diz: é porque eles são livres, é porque eles são livres. Jesus libertou eles das cadeias, das prisões, e eles são livres para adorar esse Deus, como foi pregado aqui no domingo pela manhã, em nome de Jesus.
Diga: eu sou livre para adorar a Deus. Nossa forma de tratar as pessoas deve se assemelhar à forma de tratar do Mestre. Temos que pensar, se Jesus estivesse aqui, como ele agiria para resolver tal situação? Quando você estiver apertado pelo inimigo que nos aperta mesmo, você pense isso. Espírito Santo, o que é que Jesus faria agora? Se você estiver em sintonia com ele, ele diz tudinho que você deve fazer. Tudinho que você deve fazer, ele diz. Ele lhe mostra as coisas. E nós às vezes somos tão cabeçudos e desobedientes. Às vezes nós perdemos a sensibilidade, porque estamos também uma carne não é espírito, e às vezes deixamos a carne manobrar. Eu não me esqueço daquele testemunho. Aqui tem gente nova, eu vou contar. Na igreja lá de baixo, o gabinete era lá em cima. Tinha uma cadeira assim. E eu me mudei para um vilarejo aqui no Açaí. E eu tinha um espelho grande, bonito, assim, com a moldura vermelha. E não coube lá no Açaí. Eu disse: eu vou levar para a igreja. Aí levei para a igreja. Chegou lá, não deu também. O teto era baixo. Aí eu cheguei numa cadeira, peguei aquele espelhão, encostei ele aqui no encosto da cadeira. Quando eu fiz isso, o Espírito Santo disse: vai quebrar. Aí eu parei e disse: isso é coisa minha, isso é coisa da carne. Está encostadinho ali na cadeira de braço, vai quebrar como? Quando eu saí aqui, que bati a porta, que me sentei, blá! Passou um caminhão pesado lá na avenida. Ali sacudia na areia, na trepidação, o espelhinho. Quantas vezes não temos a sensibilidade? Daí buscar uma comunhão plena com Deus. Daí, em momento algum, quando sentimos que é a carne que quer falar, para a tua boca. O caráter de Cristo não permite que você ataque mais as pessoas. Discuta, entre em contenda. Ontem eu vi nosso mestre da EBD, não peguei a conversa toda, mas ele dizendo a celeuma que está sendo causada aí na mídia, né? A contenda, né? Deus não quer essas coisas, Deus não quer contenda, Deus abomina a contenda, né? E às vezes nós, se dermos lugar à carne, vamos contender, e Deus não se satisfaz com a contenda. Se um irmão está te dizendo que Elias é maior do que João Batista, deixa ele dizer. Você diz só para ele a palavra, diz: olha, Jesus disse que nasci de mulher, não teve um profeta igual a João. Não, Jesus disse. Mas se o cara está dizendo que Elias, porque desceu fogo do céu, é maior do que ele, não vai discutir com ele. Um dia ele vai ler esse versículo e vai dizer: olha, quem está certo é meu irmão. Porque é a palavra semeada em nosso meio que vai consertando todas as coisas. Ela vai tirando os espinhos, as cascas grossas. Ela vai tirando as folhas queimadas para que haja um renovo. Ela vai preparando o nosso coraçãozinho, vai tirando as mágoas, limpando tudo, nos colocando numa posição para dizer assim: hoje eu tenho o caráter de Cristo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não podemos agir de acordo com os nossos pensamentos e vontades, e eles não estão em linha com a palavra. Deus acredita em nós. Diga: Deus acredita em mim. Deus acredita em mim. Deus acredita em mim. Diga: o meu potencial, Ele espera de nós uma atitude condigna com a confiança que foi depositada em nossas vidas. Você acha que Deus ia botar algo na nossa mão se Ele não confiasse em nós?
Lá em Isaías diz: Deus confia no homem. Como é que Deus não confia em seus filhos? Mas os filhos podem aborrecer ele, podem até traí-lo, pode. Aquele filho pródigo não exigiu a herança dele, não foi embora, gastou tudo, se quebrou, faliu, para não continuar comendo bolota que dava aos porcos. Ele voltou para a casa do pai, o pai não recebeu e não selou aquela volta dele, colocando um anel no seu dedo, vestes novas, alparca nova. Não criou ciúme no irmão mais velho, que devia se regozijar. Crente tem que se regozijar com a vitória do irmão. Crente tem que ver, quando o irmão contar o testemunho aqui, glória a Deus de coração. Sabe por quê? O mesmo Deus que operou e fez um milagre através dele, vai fazer através da tua vida, porque você é um líder em potencial na mão do Senhor. Deixa apenas que o Espírito Santo trabalhe na tua vida. Vocês pensam que eu estou preocupado porque a igreja ainda não está cheia? Você pensa que eu estou pedindo a Deus para mandar um bocado de alma para a gente aqui agora? Que nada. Deixa como está. Ele está preparando aqui pessoas com caráter do Filho para cuidar das muitas almas que Ele vai enviar para esta igreja. Mas primeiro tem que ter o tratamento, primeiro tem que ter o ensinamento, primeiro tem que equipar para poder enviar. Foi assim que Jesus fez. Ele preparava e enviava 2 a 2. Aleluia. Que bom é saber que Deus continuará investindo em nós, porque crê em nosso potencial de liderança. Ele sabe que todo esse investimento trará benefício para o reino, porque vivemos para Ele e por Ele. Nós vivemos para Ele e por Ele. Ele trabalhará em nosso caráter até sermos líderes que têm a mesma postura que o Senhor teve, até que manifestemos o mesmo fruto do Espírito que Ele manifestou. Jesus quer que sejamos como Ele é. Oh, maravilha! Diga: Jesus quer que eu seja como Ele é, e eu vou ser no poder do Espírito Santo em minha vida. Aleluia. Alguém abra a Bíblia aí em Jeremias 17 e venha ler aqui para mim de 1 a 10. O propósito de Deus na sua vida é fazer de você um líder de honra, um vaso para a honra, pois Ele esquadrinha nosso coração para saber se é reto diante da sua presença, conforme descrito em Jeremias 17, 1, 10. Toma aqui, meu filho. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Palavra tremenda. Jeremias 17, 1 a 10.
Encerrando esta primeira parte, no dia de hoje, a segunda parte pregaremos em breve. Suas atitudes devem se parecer com as de Jesus. Diga ao irmão que está ao seu lado: meu irmão. Diga: meu irmão. Oh, meu irmão. Sua atitude tem que parecer com Jesus. Tem que parecer com Jesus. Ouviu, meu irmão? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nosso caráter é formado através do processo de aprendizagem. Diga: através do processo de aprendizagem. É o que estamos fazendo aqui. Através do meio que vivemos. Através do meio que vivemos. E das pessoas com as quais nos relacionamos. Cuidado! Se relacione com quem você não conhece, com o olho aberto e outro fechado. Olha com quem você anda. Olha para Deus não estar lhe dando numa mão e o diabo tomando com a outra. Vigie com quem você anda. Vigie com quem você compartilha a sua vida. Por isso a Pão da Vida está formando uma liderança eficaz. Está formando uma liderança de homens sérios, homens convertidos pelo Espírito Santo, homens que verdadeiramente tenham o caráter de Cristo. Aí não pode ser formado uma liderança onde eu esteja pregando aqui, já pensou pregando aqui, e a apóstola Solange, isso é terrível. Se um dia acontecesse comigo, eu me jogo no chão de costas. Já pensou? Você pregando aqui e a mulher... Não dá. Quem tem o caráter de Cristo, que somos nós, todos estão no mesmo nível, todos estão no mesmo sentimento, todos falam a mesma linguagem, todos têm o fruto do Espírito, todos têm o mesmo caráter, todos andam juntos uns com os outros e querem estar sempre juntinhos. Uma tristeza grande que um dia eu vi foi quando uma pessoa me disse assim: eu tenho mais prazer em sair com as amigas do mundo do que as da igreja. E eu disse: Jesus, muda esse caráter. Resultado, o Senhor tirou da igreja. O Senhor tira da igreja. Você quer ver Deus te tirar da igreja? Experimenta. Experimenta, começa a falar mal da igreja lá fora. E quantos dias que tu fica na igreja? Não, o pastor nem está sabendo. Não fica um que fala mal da sua igreja dentro da sua igreja. Porque a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a igreja de Cristo, é comprada com seu sangue. Ele tem ciúme da igreja dele. Fala mal do pastor, isoladamente, fala mal do irmão, mas fala mal da igreja. Diga: aquela igreja ali é isso, é que fala. Fala! E repara se fica dentro da igreja. E esse espírito miserável leva para outra igreja, chega lá e diz: poucos dias, pensei que era melhor, está pior do que lá. Pensei que era melhor, estou vendo. Aí alguém diz: então volta para lá. Não, que eu tenho vergonha. Como é que eu volto agora? Eu falava mal, como é que eu vou? Por isso que a gente tem que vigiar e falar o que Jesus falava. Vocês viram Jesus falando mal de alguém? Você viu Jesus mandando um recado? Você viu Jesus insinuando as coisas? Jesus era direto no assunto: quem não junta comigo espalha. Vocês que andam nas praças aí com filacterias na cabeça, entendeu? Enganando os outros, fazendo longas orações na casa das viúvas, aí eu completo e digo: novas, né? As viúvas velhinhas, eles não iam, eles são as viúvas novas, para orar, longas orações. Olha que esse moleque safado. Aí Jesus, quando não aguentou mais, sepulcro caiado, todo branco por fora, mas dentro é verme. Vós sois filhos do diabo. O mestre disse isso está na Bíblia. Com todo amor que ele tem, ele disse isso.
E às vezes querem que a gente ature coisas na igreja que não dá para aturar. E que graças a Deus aqui eu nunca tive uma pessoa aqui dentro que não possa ser aturada. Nunca tive uma pessoa aqui dentro que orasse para mandar sair, para tirar. Graças a Deus por isso. Amém? Diga, meu irmão, hoje você pela palavra está mudando o seu caráter, está melhorando o seu caráter, até que Cristo seja formado em você, para a honra e glória do seu nome. Aleluia. Gostei do seu glória a Deus, Arão. Dê outra aí, vá. Vá, Marco. Vai, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aprendemos quando mergulhamos na palavra de Deus, pois a palavra é a tônica da verdade de Deus para nós. A palavra é tudo, amado. A palavra é a tônica das verdades de Deus para nós. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. Jesus é a primícia e nós somos a totalidade. Se Ele, como primícia, deu exemplo em tudo, nós que somos a totalidade dele, podemos fazer ainda mais andando em obediência. Aleluia! Como o mestre se agrada quando as ovelhinhas andam tudo com obediência. Agora tem ovelha de todo tipo. Eu tenho um sítiozinho lá na ilha que eu ganhei de presente. Quando for um dia, eu digo, eu vou botar umas ovelhas dele. E já me deram o sítio com as laranjeiras plantadas, tudo. Mas tem ovelha de muitos tipos. E um dia, quando eu fechei o olho que abri, a casca dos pezinhos de laranja estava tudo ruída, não tinha mais nada, tudo no pau mesmo, minhas laranjeiras tudo morrendo. Aí eu disse, Edson, meu irmão, que foi? Eu disse, comprei, foi o quê? Cabrito. Comprei, foi cabra, não foi ovelha. Mas as infelizes, quando eu, que era o dono, gritava com elas, ela nem. Mas quando um rapaz lá que olhava para elas, e que não era crente convertido, se dava bem com elas por isso. Cheguei lá um dia, aquela coisa de cinema, ela estava comendo. Venha, venha. Aí chegaram entendeu? Vendi tudo. Agora veja quando o obreiro é fraco e falso. O obreiro que eu tinha lá, ele tinha saído da cachaça. Eu dei a oportunidade dele, sabe a história, ele voltou para a cachaça, mas era o obreiro, como a Ana Paula pegou, era fraco. Aí quando estava amarrando as ovelhas e botando em cima da caminhonete, por mais amarrando, eu disse, Zacarias, tu quer que eu deixe aqui um casal? Nem pensar! Nem pensar! Olha aí, o traidor como é, né? Nem pensar, entendeu? Oh Jesus, tem misericórdia, Jesus. Muda nosso caráter, Jesus. Aleluia, Jesus. Encerrando, obediência é um empreendimento para a vida inteira. Obediência é para a vida inteira. Você é obediente? A gente ouve muito essas respostas, às vezes. Quer dizer, às vezes eu sou obediente, às vezes eu sou desobediente. Você é obediente em parte, né? Você obedece seu esposo? Mais ou menos. Não tem na Bíblia. A obediência é o empreendimento que nos leva à vida eterna. Não existe casa do Pai sem obediência. Se aquelas ovelhas fossem humanas, estava tudo já lá no inferno. Mas eram animais, não é? Porque eu comprei errado, eu pensei que era ovelha, só tinha o corpo de ovelha, a lã de ovelha, mas era tudo cabra e bode. E ainda tinha um infeliz de um carneiro baixinho,
que não crescia, que quando eu olhava para ele era de uma raça tal, Doppler, não sei o que lá. Esse também ele não valia muita coisa, foi vendido no mesmo preço das ovelhas. Ele que andava cheio de pouso lá, foi vendido do mesmo preço das ovelhas. Amados, devemos aprender a obedecer se quisermos ter a vida transformada e próspera na terra. Diga, meu irmão, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Dá uma salva de palmas para Jesus. Se for obediente e me ouvir, e se quiserdes, comerás o melhor desta terra. Isaías 1,19, encerrando, diz, é esse versículo mesmo, se quiserdes comerás o melhor desta terra. Isso significa que se quisermos e obedecermos, nosso caráter pode ser transformado, moldado através da palavra de Deus e de um discipulador. E aí a visão do MDA não tem uma que se possa comparar, porque é o discipulado 1 a 1, é o discipulado do amor, é o discipulado do cuidar, não é um discipulado para colocar julgo nas pessoas, não é um discipulado para estar forçando as pessoas a fazer as coisas, não é um discipulado. Hoje mesmo o irmão perguntou, a irmã falou para a apóstola Solange, que o marido dela perguntou a ela, o apóstolo Miguel está obrigando a abrir casa? Ela disse, de jeito nenhum. O apóstolo Miguel não obriga ninguém a fazer nada lá. Que bom essa pergunta, que ele ouviu. Aí sabe o que ele disse para ela? Breve eu vou abrir a minha. Agora, se dissesse, está obrigando, o diabo se lava com isso aí, com as coisas erradas. Aí muita gente endurece o coração. Tudo para Deus é por amor, tudo para Deus é voluntariamente, não é com barganha, não é toma aqui que eu vou te dar, que eu quero receber. Não, quando eu era ainda um tolo na palavra, herdei muitas coisas terríveis, preguei coisas terríveis em púlpito de igreja, porque não tinha sabedoria, aprendia com os mais velhos que não sabiam nada, e eu pensava que eles sabiam, e era uma história de, bote aqui que Deus vai multiplicar 100 vezes mais. Aquilo foi com Isaac ali, onde o Senhor disse que a terra deu 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, entendeu? Mas o povo com isso aprende, chega aqui, de vez em quando eu via um chegar assim e dizer, 1000 vezes aqui, espera, bota R$100 ali e diz para Deus, olha, eu quero 1000 vezes, mas espera sentado. Agora bota a tua oferta ali com amor, bota a tua oferta ali com gratidão, bota a tua oferta assim com coração, dizendo, Senhor, eu queria ter mais para ofertar na tua casa. Entrega teu dízimo, mesmo sendo uma obrigação, entrega com amor, despojado daquilo, porque uma palavra sua destrói tudo. Você bota uma oferta aqui, toda alegre, chega segunda-feira, a mulher diz, a conta de luz está vencida. Opa, fui pegar meu dinheiro e botar lá para a igreja. Agora vão cortar a minha luz. Isso é crente nada. Isso é crente fajuto. A conta está vencida, Deus vai mandar o recurso. Mas não é porque você botou oferta na igreja, não. Ele vai mandar porque Ele é bom. E a Bíblia diz que as suas misericórdias duram para sempre. É a todos os dias da nossa vida. Por isso, amados, que nós possamos ser crentes obedientes a Deus, ao Filho, ao Espírito Santo, às autoridades eclesiásticas. Aleluia. Obediência é esse empreendimento, amado. Isso significa que, se quisermos obedecer, nosso caráter pode ser transformado, moldado através da palavra de Deus, de um discipulador, um líder que nos acompanhe de perto. Aí teve uma irmã que disse para a Solana, não quero saber dessa visão não, que o apóstolo falou que a gente tem que trabalhar 24 horas por dia. Eu não estou pronta para trabalhar 24 horas por dia. Temos que trabalhar 24 horas por dia mesmo. Porque quando estamos dormindo,
Deus está trabalhando por nós. Quando estamos dormindo, nós estamos recebendo de Deus. Quando se fala trabalhar 24 horas por dia, significa que se 11 horas da noite um irmão precisar de nós temos que chegar junto. Não quer dizer que a gente vai ficar 24 horas na rua fazendo discípulo, cuidando de ninguém. Que tolice! Olha o que é que o diabo planta na cabeça das pessoas. Eu vou cair fora dessa igreja, que o apóstolo diz que ele tem que trabalhar 24 horas por dia. Aí vai todo mundo morrer de fome, né? Porque vai trabalhar na igreja e não tem dinheiro para botar comida dentro de casa. O povo não entende, sabe por quê? Porque o diabo cega o entendimento. Davi, o profeta Davi foi um tremendo profeta também, rei, profeta. Davi disse: estão com o ouvido gravados para não ouvir e os olhos fechados para não ver. É assim que muita gente está, mas graças a Deus, diga graças a Deus, diga meu irmão, meu ouvido está bem destapado e meus olhos bem abertão para as coisas que são do Senhor, amém? E que nesta noite a palavra de Deus se cumpra em nossa vida, amém? No estudo da semana que vem, aprenderemos sobre como podemos expressar o nosso caráter através do pensamento. Próxima ministração minha no Tadel. Como podemos expressar o nosso caráter através, vamos dizer, do pensamento, do estilo de vida e da nossa conduta. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Em nome de Jesus.